Glória a Deus. Quem está sentindo a presença do Espírito Santo? Glória a Deus. Não tem como não notar. Gente, tá forte aqui. Falando a verdade para vocês, eu tô tremendo. O Espírito Santo veio muito forte. Mas, glória a Deus. Vamos tentar não atrapalhar o Espírito. Amém? Querido, o pastor Kleber me convidou para ministrar essa manhã. Ele foi lá na frente de casa, ele foi buscar um butieiro para plantar aqui na igreja. E ele falou assim para mim: você prega hoje. O Espírito já falou com você, é só você organizar as ideias na tua cabeça. E realmente, igreja, o Espírito ele tinha falado comigo. Mas a gente, na correria do dia a dia, a gente presta atenção em tanta coisa. E às vezes o Senhor está falando, e a gente, que nem diz o pastor Silvio, a gente é orelhudo, não presta atenção. E eu não me lembrava da palavra que ele tinha falado. E eu entrei, fui tomar um banho, falei: Senhor, me perdoa. O Senhor pode repetir o que o Senhor quer falar com a igreja? E o Senhor teve misericórdia essa manhã e ele repetiu novamente, sabe? Mas é por isso que há a importância de nós estarmos ligados no Espírito. Nós precisamos aprender a deixar de lado o que todo mundo fala, gente. Mas o que o Espírito Santo está falando, nós temos que abraçar e não largar mais. Porque tudo que Ele fala, para nós, de certa forma, Ele transforma em vida. Não importa a área. E se eu pudesse, ou melhor, intitulando a mensagem dessa noite, a palavra de Deus que Deus trouxe para mim, o título dela seria: O Espírito me revela quem Tu és. Pode se assentar, igreja. Coloca para nós lá, fazendo favor, Bruna. A mensagem base que Deus trouxe ao meu coração, ela está localizada no capítulo de Mateus, no capítulo 16, do verso 13 ao 16. Que diz assim, ó: Chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: Quem os outros dizem que o Filho do Homem é? Eles responderam: Alguns dizem que é João Batista, outros Elias, e ainda outros Jeremias ou um dos profetas. E vocês? Perguntou ele. Quem vocês dizem que eu sou? E Simão Pedro respondeu: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Respondeu Jesus: Feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isto não foi revelado a você por carne ou sangue, mas por meu Pai que estás no céu. Só até aí. Gente, vocês não têm noção da dimensão do poder que está aqui na frente. Está um poder tão forte. Falar a verdade para vocês, eu não tinha sentido uma presença do Espírito tão forte até hoje. Mas vamos lá. Querido, Jesus vinha na sua caminhada na terra, ele estava cumprindo a missão que Deus deu para ele. E ele estava seguindo para a cidade de Cesareia. E Jesus, até esse tempo, ele já tinha operado uma quantidade gigantesca de milagres, de prodígios e maravilhas, que penso eu que é inimaginável contar. Até porque a Bíblia nos fala que
não teria livro suficiente para registrar tudo que Jesus tinha feito. E Jesus chega num ponto daquele determinado percurso e ele pergunta para os seus discípulos, para aqueles que estavam andando com ele, e pergunta para eles quem que o povo estava dizendo que ele era. E eles começam a responder Jesus e falam: uns estão dizendo que você é João Batista, outros estão falando que você é Jeremias, outros estão dizendo que é Elias, e outros estão falando que você é um dos outros profetas. Mas Pedro, pela revelação do Espírito, a Bíblia fala que Deus revelou para ele, e o meio que Deus usou, creio eu, foi através do Espírito Santo, embora ainda eles não tenham sido batizados no Espírito, porque o Pentecostes não tinha acontecido naquela época. Mas Pedro foi felicitado por Deus e Deus respondeu que Jesus era o Cristo, o Filho do Deus vivo. E eu confesso para vocês que quando Deus me trouxe essa palavra eu não entendi no começo. E eu comecei a meditar e pensar. E eu passei a tarde meditando nessa palavra. E o Senhor Deus começou a falar comigo. Querido, o texto diz assim, Jesus quando fala para Pedro: você não recebeu a revelação nem por carne nem por sangue, mas foi pelo meu Pai. Querido, se nós pararmos para pensar um pouquinho, existem duas situações. A situação onde Deus está nos revelando algo referente a Jesus Cristo, e a situação onde o mundo está falando através da carne, através de sangue, quem é Jesus. Há alguns dias atrás eu estava conversando com o Duarte, e lá na região onde Jesus passou aquele determinado tempo, lá onde ele cumpriu o seu propósito, o povo não aceita Jesus. Se você perguntar para aquela nação quem é Jesus para eles, eles vão dizer que simplesmente ele foi só mais um profeta que passou, porque eles estão aguardando a volta do Elias. E se você sair fora e perguntar quem que é Jesus para você, as pessoas vão dizer: Jesus, no linguajar dos manos, Jesus é o cara. Se for uma pessoa que tem um vocabulário um pouquinho mais elevado, vai falar: não, Jesus é o Salvador, Jesus é o Filho de Deus. E sabe, querido, eles não estão errados. Só que essa revelação que parte lá de fora não é o que o Espírito está trazendo. Eles podem perguntar para mim assim: como assim? Quando Deus revela a Pedro e conta para Pedro que Jesus era o Filho do Deus vivo, mostrava para Pedro, estava confirmando no coração dele que a pessoa que ele estava seguindo era o verdadeiro Messias. E assim, querido, os discípulos andaram com Jesus praticamente todo o percurso que Jesus fez sobre a terra. Aonde Jesus dormia, eles dormiam. Aonde Jesus comia, eles comiam. Aonde Jesus estava pregando, eles estavam junto. E Jesus começou a soltar eles para o mundo afora, e eles começaram a operar milagres, prodígios e maravilhas. A Bíblia diz que a sombra de Pedro ela curava. Tem alguém aqui curando com sombra? Nossa, não vi nem um amém, Adriano. Puxa. Mas, querido, à medida que nós começamos a andar com uma determinada pessoa, nós começamos a nos tornar igual a ela. Eu vou dar um exemplo aqui. Se eu começar a andar com o pastor Kleber, por exemplo, a tendência é que eu me torne semelhante a ele. Se eu começar a andar com o pastor Edmar, eu vou começar a ser semelhante a ele. Se eu começar a andar junto com o pastor Silvio,
vou me tornar semelhante a Ele. Agora eu quero trazer um alerta aqui para vocês, antes de continuar a palavra. Querido, essa tarde, enquanto o Espírito ministrava meu coração, Ele está falando assim para vocês: cuidem das amizades que vocês estão andando junto. Porque assim como se vocês escolherem andarem com pessoas que estão caminhando para frente, fazendo aquilo que é correto diante dos olhos de Deus, que estão buscando o Evangelho, que estão crescendo no ministério, vocês vão se tornar igual a eles. Mas se vocês optarem e escolherem por pessoas que estão buscando fazer tudo aquilo que é errado, querido, vocês vão se tornar igual a eles. Pensem bem nisso, porque o Espírito está falando com algumas pessoas aqui. As tuas amizades, querido, no sentido literal, vão te levar para o buraco. E você sabe que Deus está falando com você. Eu não vou perguntar para Deus quem que é a pessoa, porque eu sei que se eu perguntar Ele vai contar. E eu não quero saber da tua vida, até porque o mais interessante é o Senhor Deus, que sabe todas as coisas. Então cuide, querido. Mas voltando à pregação, esse é um alerta que o Espírito manda trazer para vocês. E eles começaram a andar com Jesus e começaram a se tornar parecidos com Jesus. E à medida que Jesus fazia milagres, aqueles discípulos começaram a entender do que Jesus falava, a aprender do que Jesus ensinava. Eles estavam na escola de Cristo. Querido, hoje você está aqui, você está na escola do Espírito. Tem muitas pessoas que acham que vêm para o culto dizendo assim: eu não tenho o que fazer, eu vou lá. Depois a galerinha sai comer um lanche, eu tenho com quem conversar. Mas eu sinto em dizer para você, mas você não veio por vontade própria. Quem te trouxe, querido, foi o Espírito. E à medida que os discípulos andavam com Cristo, eles começaram a operar milagres e maravilhas. Querido, e voltando na revelação que Deus deu a Pedro, que é o título da nossa mensagem: o Espírito me revela quem tu és. Querido, pense comigo, vamos ver se você é inteligente. O Espírito revelou a Pedro que Jesus era o Filho de Deus, que era o Cristo, o Filho do Deus vivo. Pedro andava com Jesus, já estava tendo alguns vestígios do Espírito Santo, já tinha sido, vamos dizer assim na linguagem literal de hoje, já tinha sido aceito por Jesus. A Bíblia fala para nós que aquele que aceitou Jesus, que é aceito por Jesus, tem a vida eterna, se torna filho de Deus. O Espírito Santo revela para Pedro que Jesus era o Cristo, o Filho do Deus vivo. Pedro era o quê? O que Pedro estava se tornando, querido? O que Pedro estava se tornando, irmão? Parecido com Jesus. Mas Pedro estava tendo a confirmação no coração que ele era filho. Querido, existem muitas pessoas sobre a face da terra que estão falando que são filhos de Deus, mas estão muito enganados. Porque só é filho de Deus aquele a quem aceitou Jesus, como falam no linguajar de hoje, ou melhor dizendo, aquele a qual Jesus aceitou. Se nós somos aceitos por Cristo, a Bíblia diz que a salvação chegou para nós. Começamos a caminhar, oramos, recebemos o Espírito Santo, temos o selo da salvação, salvação garantida. Continuamos caminhando rumo ao céu, até porque nós não somos daqui mesmo. E o Espírito revela para Pedro. E daí começa a refletir comigo, querido, começa a pensar. Eu acho que se você for um pouquinho esperto, você já entendeu o que eu estou querendo dizer. Eu tenho Jesus, eu tenho o Espírito Santo.
O Espírito vem e me revela e fala assim. O Espírito fala assim: em Jesus a cura. Eu tenho Jesus, eu tenho o Espírito Santo, eu sou uma pessoa ligada em Deus. Não, se eu tenho Jesus, se eu tenho o Espírito Santo, opa, se eu estou doente, eu estou curado. Quem pegou? O Espírito Santo vem e me revela e fala assim: a libertação para você. Eu tenho Jesus, eu tenho o Espírito Santo sobre a minha vida. Opa, eu tenho salvação e em Jesus a libertação. Então, eu sou liberto. Você não está entendendo, querido. Você não está entendendo a dimensão do Espírito. Quando o Espírito revela algo de Jesus para nós, muda a vida. Porque o mundo pode falar que conhece a Jesus, que sabe que Jesus é o Filho de Deus, mas não muda nada. Revelação da carne. Agora, quando o Espírito está falando, nós estamos no ambiente do Espírito. Aqui o Espírito Santo está operando. E o Espírito Santo vem e fala: em Jesus a salvação. Se você for um jovem ligado, se você aceitou Jesus, se você tem o Espírito Santo, você é o que, querido? Estão aqui, igreja? Preste atenção na revelação, querido. A primeira revelação, eu estou citando exemplos. Para Pedro, o Espírito de Deus falou que Jesus era filho, certo? Então, se Jesus é filho, nós temos Jesus, e nós nos tornamos filho também. Porque todos os benefícios que nós conquistamos através de Jesus, eles não ficam para trás. Se o Espírito revela que há cura em Jesus, há cura em nós, porque nós temos Jesus, porque nós temos o Espírito Santo. As pessoas falam sobre Cristo, falam sobre Jesus, mas elas não têm a revelação do Espírito. Pense comigo, o quão triste é as pessoas dentro da igreja. Muitos, eu acredito que quando pergunta, quem tem o Espírito Santo? Todo mundo levanta a mão, eu. Mas às vezes está enganando a si mesmo, querido, não tem. É um tempo, querido, de nós buscarmos realmente o Espírito Santo. De nós termos Ele como nosso companheiro. O Espírito Santo, tudo que Ele for falar, querido, sempre vai trazer Jesus ao centro. Porque o Espírito Santo, Ele foi enviado para finalizar a obra de Cristo que ficou sobre a terra. Então tudo que o Espírito Santo vai fazer, Ele vai confirmar o que Jesus já fez. Ele vai lembrar o que Jesus já fez. Então, quando vem a revelação por parte do Senhor, é porque Deus quer fazer algo em mim, quer fazer algo em você. Deus quer transformar você. Eu não sei, às vezes tem pessoas aqui que estão passando por problemas de saúde, tem pessoas que estão passando por problemas de vício. Não sei, você pode falar para mim assim, eu sou jovem. Querido, e daí? Você acha que jovem não fica doente? Você acha que jovem não é recolhido antes do tempo? Acaso algum de nós sabe o dia da nossa partida? Então o dia de nós termos Jesus e o Espírito é hoje. Então, querido, esse é um alerta que Deus trouxe ao meu coração essa tarde, para trazer para vocês agora à noite. E eu espero que eu tenha conseguido passar essa mensagem para vocês, porque para mim, querido, foi muito forte. Porque muitas vezes nós queremos interpretar a palavra do Senhor sem o Espírito Santo. E simplesmente a Bíblia se torna grego. Não sei se tem alguém aqui que fala grego. Se tiver, que se pronuncie.
mas a gente não entende. Mas com a revelação do Espírito, se torna muito mais fácil. E Deus nos usa, nos muda. E quando o Espírito vem e fala assim, que você entende, que você é um jovem mais ligado ainda, Ele fala assim: em Jesus Cristo há cura. E você se liga no que o Espírito está falando, você pensa assim: não, a Bíblia diz assim, que no nome de Jesus eu curarei os enfermos, eu expulsarei demônios, e tantas outras coisas que o Senhor faz lá. Então, além de você ser curado, você se torna canal de bênção para outros. Você ajuda o Senhor Jesus a abençoar outras vidas. Deus é bom. E o diabo? E nós? Me perdoe, pastor Silvio, estou pegando outra frase aqui um pouquinho. Se nós estamos em tratamento, quem está em tratamento é um hospital. O nosso hospital se chama igreja. E o nosso médico se chama Jesus Cristo. E Ele está nos dando uma receita de como nós aprendermos com o Espírito. É tão simples, querido. Se você for um jovem sábio, inteligente, que eu sei que vocês são, até porque senão vocês não estariam aqui, eu creio que a partir de hoje, vocês começarão a perguntar ao Espírito: Espírito Santo, o que o Senhor tem para falar de mim? Né, Carol? O que o Senhor tem para falar de você, Carol? O que o Senhor tem para falar da Karen? Do Felipe? Do Adriano? Da Tati? Do irmão? Da irmã? Do Guilherme? Da Paloma? Busquemos nós, querido, a revelação que vai fazer nós crescermos na palavra. E esse ano, no Ministério de Jovens, será um ano. A gente já tem trabalhado em conhecimento e poder. E esse ano vai ser um crescimento extraordinário na parte do grupo. Quero convidar o louvor já a se colocar no seu lugar. Querido, se você veio aqui com o intuito de só passar o tempo, falando bem a verdade, não venha mais. Você está só perdendo tempo. Mas se você veio aqui e você quer crescer em Deus, você quer crescer em Jesus, você quer ter intimidade com o Espírito Santo, você quer que o Espírito Santo te conte as coisas, fale através de você, use você para fazer a diferença sobre essa Guarapuava, sobre o Paraná, sobre o Brasil, eu não sei para onde você foi chamado, ou até mesmo se você não foi chamado para a obra, mas mesmo assim, no nome de Jesus você será diferencial, onde você trabalhar ainda. Então, querido, pense nisso. O Espírito Santo nos revela quem tu és. Ele revelou uma frase para Pedro. E o Espírito mostrou para Pedro que Pedro estava salvo, porque ele era filho de Deus. E o Espírito nos revela coisas todo dia. Só que, como eu cometi o erro dessa manhã, ele falou e eu não prestei atenção. Mas se você começar a dar ouvidos porque ele está falando, com alguns ele vai falar como testemunho interior no seu coração, você vai saber que ele está falando. Com outros ele vai falar com voz audível. Alguns ele vai falar com o famoso sentir, que é o mesmo que o testemunho interior. Mas ele está falando. Vocês estão me olhando com cara de assustado. Vocês entenderam a palavra, querido? Quem entendeu, diga glória a Deus. O Espírito me revela quem tu és. Guarda essa palavra, querido.
porque vocês vão crescer muito nessa palavra. Guardem ela, porque tem pessoas aqui que ainda estão adormecidos nos seus chamados, mas o Senhor vai despertar. E tem pessoas que têm chamado para a vida secular, que ainda está empacado aqui ainda. Vocês ainda são jovens, mas Deus ainda tem um futuro brilhante para fazer por vocês. Até porque o Senhor quer levantar aqui financiadores da obra. Indiferente daquilo que você foi chamado, seja para ministrar, seja para trabalhar lá fora, seja para limpar um banheiro, querido, não importa. Sendo para o Espírito Santo, tudo é válido, e o Senhor no seu tempo recompensa cada um. Se você quer mais do Espírito, se você quer ter revelação do Espírito, crescer no Senhor, então você se coloque de pé. Querido, antes de nós orarmos, quero fazer um pedido para vocês. Feche os olhos. Esquece todo mundo que está ao teu redor. Eu quero fazer uma pergunta para a igreja. Eu pedindo de coração, não abra o olho. Gente, tem alguém aqui que não aceitou Jesus ainda e quer entregar a vida para Jesus? Levante a mão e algum obreiro vai orar com você. Os demais ficam com o olho fechado, querido, porque isso é algo particular de cada um. Porque o Espírito Santo está salvando vidas. O Senhor Jesus está salvando vidas. A revelação do Espírito está chegando para essas pessoas. Por quê? Porque o Espírito Santo convenceu eles de que em Jesus a salvação. Enquanto os obreiros oram ali com esses irmãos, quero fazer outra pergunta para vocês. Querido, honesto, de coração, tem alguém que não é batizado com o Espírito? Levante a sua mão também. Eu não vou fazer apelo, eu não vou chamar aqui na frente. Outros obreiros vão orar com você. Pode ficar com a mão erguida se caso tiver alguém. Canta lá, barabaxê. Não sei porque se envergonham tanto. Senhor Deus, nós te glorificamos, Pai. Querido, eu vou orar e eu vou chamar a Karen para estar me ajudando aqui nesse momento. Mas pense, querido, você não sabe do dia da manhã. Você não sabe se você vai estar aqui. E para nós, Jesus volta hoje. E para nós, a Bíblia diz: pedirdes e recebereis. Ainda dá tempo, se você quiser ser batizado com o Espírito. Feche os olhos, nós vamos orar. E você que quer ter mais revelação do Espírito a partir de agora, pelo poderoso nome de Jesus, comece a buscar de todo o teu coração agora. Você que é batizado no Espírito, abra a tua boca agora e comece a orar em línguas, porque o Senhor está aqui. Senhor Deus, glorificado e exaltado seja o teu santo e soberano nome, Pai. Deus, nós queremos te adorar, te glorificar e te exaltar, Pai. Senhor, muito obrigado pela revelação que o Senhor trouxe, Pai, nessa tarde. Senhor, aqui está o teu povo, Pai, aqui está a tua igreja. Deus, aqueles que estão orando diante do Senhor agora com o coração aberto, Pai. Deus, pelo poderoso nome de Jesus, que o teu Espírito Santo agora, Pai, comece a trazer revelação sobre a vida de cada um deles, Deus, de quem eles são em Cristo Jesus. Pai, em nome de Jesus, começa a mostrar a eles, Deus, as companhias que eles devem abandonar, e começa a guiar eles, Espírito Santo de Deus, com quem eles devem caminhar, para que eles possam crescer no teu evangelho, para que eles possam crescer no teu amor, Pai. Deus, que seja assim, pelo poderoso nome de Jesus, Pai. Deus, nós te amamos, nós te glorificamos, Deus. Exaltado seja o teu santo e soberano nome, meu Pai. Sim, Senhor, como foi ministrado nessa noite, o teu Espírito nos revela quem tu és.
Por isso, Deus, em nome de Jesus, nós damos liberdade ao Teu Espírito nessa noite. Tu és bem-vindo aqui. Tu és bem-vindo aqui. Tu és bem-vindo aqui, Espírito Santo de Deus. E o Teu Espírito nos revela que Tu és o Cristo. Tu és o Cristo. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. E o Deus vivo, por onde passa, Ele manifesta o Seu poder. Por onde Ele passa, Ele traz respostas. Por isso, em nome de Jesus, sinta o toque do Deus vivo nessa noite. Em nome de Jesus, seja livre. Seja livre de todas as cadeias que te cercam. Seja livre de tudo aquilo que te tem arrastado durante anos. Seja livre de todo jugo, seja livre de toda condenação. Em nome de Jesus, o Deus vivo vem ao teu encontro nessa noite e te liberta de toda depressão, de toda ansiedade. Em nome de Jesus, seja livre, seja livre, seja livre, seja livre, seja livre para compreender, seja livre para viver o que Deus tem para você, seja livre para entender quem é o Cristo que vem ao nosso encontro e nos salva nessa noite. Em nome de Jesus, o Senhor começa a trazer agora o arrependimento sincero, o arrependimento verdadeiro. Começa a trazer à memória agora tudo aquilo que você tem feito e que não agrada a Ele. É assim que a gente é salvo. Quando a gente reconhece quem nós somos, o Senhor revela quem Deus é. E Ele vem ao nosso encontro revelando o Cristo vivo nessa noite. O Cristo vivo que nos cura. Em nome de Jesus, em nome de Jesus.